Conversa de bastidor, com Bernardo Melo Franco. E aí, Bernardo, como está? Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, Nadédia. Boa tarde, ouvintes da CBN. Boa tarde, Bernardo. Primeiro, um esclarecimento. Por motivos de agenda, o Bernardo não pôde fazer o seu comentário ontem, terça-feira, que é o dia normal. Por isso, estamos abrindo esse espaço aqui na quarta-feira, com muito gosto, para ouvir o comentário agora, então, do Bernardo Melo Franco. E o assunto está na coluna que Bernardo publicou, que a gente considerou aqui muito boa, coluna que ele publicou no Globo de hoje, está lá no Globo.com, e diz o seguinte: os principais candidatos à presidência querem uma campanha sem perguntas incômodas. Bernardo. Pois é, Sardenberg, sem perguntas difíceis, sem sabatinas e sem debate, também se puderem, né? Veja só, o ouvinte que está acompanhando a programação da CBN deve ter ouvido pelo menos um trecho da sabatina do Ronaldo Caiado, hoje pela manhã. Ontem do Romeu Zema, amanhã do Renan Santos. E o ouvinte se pergunta, cadê o Lula? Cadê o Flávio Bolsonaro? Pois é, os dois candidatos que estão mais bem colocados nas pesquisas, né, que são os favoritos para ir ao segundo turno, escaparam dessa sabatina, mas também de outras. E estão adotando, embora sejam muito diferentes entre si, ninguém desconhece a diferença de visão de país, de economia, de mundo, do Lula e do Flávio, apesar disso eles estão adotando uma estratégia comum, que é de fugir do contraditório, fugir das perguntas incômodas, não se expor e tentar fazer campanha no Olimpo, assim, num ambiente controlado, a salvo do contraditório e a salvo do escrutínio da imprensa. Vamos olhar os últimos dias, Sardenberg e Nadédia. No domingo, tanto Lula quanto Flávio Bolsonaro faltaram ao debate da TV Bandeirantes, que é tradicionalmente o debate que abre as corridas presidenciais. Na segunda-feira, o Flávio Bolsonaro foi à Fiesp para uma agenda de campanha e encerrou uma entrevista muito irritado quando foi perguntado sobre o quê? Caso Darcy Ross, pedido de dinheiro para o Daniel Vorcado. E na terça, ou seja, ontem de manhã, foi a vez do Lula encerrar uma entrevista, dar as costas para os repórteres, quando foi questionado sobre o caso do Lulinha, sobre o caso também do seu ex-chefe de gabinete Marcola. Ou seja, são candidatos que sabem que tem telhado de vidro e que, de certa forma, subiram no salto alto. Né? Como eles estão bem posicionados nas pesquisas, eles estão evitando se expor, estão evitando responder a essas perguntas, como a gente chamou, perguntas difíceis. Isso, claro, Sardenberg e Nadédia, é uma estratégia, mas é também um desrespeito ao eleitor, né, ao próprio processo democrático, que exige que os candidatos, afinal, digam quem são, digam o que pensam e respondam, né, aos questionamentos que vêm, que são questionamentos muitas vezes pertinentes sobre pontos fracos ou coisas que eles têm que explicar nas suas candidaturas. O que o Lula está fazendo, por exemplo? O Lula adotou uma política de receber no Palácio youtubers, podcasters, influenciadores digitais. E aí, quem já acompanhou alguma dessas conversas percebe que é aquilo que a gente chama informalmente de conversa de comadre. Né? Na maior parte das vezes, são perguntas suaves, né? Os entrevistadores riem junto com o candidato, às vezes só falta pedir autógrafo. E o Flávio Bolsonaro, por sua vez, está ressuscitando aquelas famosas lives de quinta-feira do ex-presidente Bolsonaro, onde o candidato vai lá, diz o que quer, está falando para a bolha e vai receber o aplauso fácil. Então, como eu vinha dizendo, é isso. É uma política de comunicação que se baseia na não comunicação. Os candidatos evitam se expor, achando que já está tudo resolvido, que eles dois já estão no segundo turno. Vai ter uma exceção na bancada do Jornal Nacional. Isso que eu ia perguntar. Fala o Lula amanhã e o Flávio Bolsonaro na sexta-feira. Mas por que eles vão falar? É justamente porque a audiência é muito grande e eles sabem que o custo de uma ausência nessa bancada seria maior, enfim, do que eventuais desgastes com a presença. Mas é isso que a gente está acompanhando até agora, Sardenberg e Nadédia. E a gente sabe que se tem uma estratégia por trás, há de haver uma justificativa de que vale a pena, que o custo compensa, mas me chama muita atenção a reação dos nossos ouvintes com as faltas, Bernardo. É muita revolta e muito, eu sou obrigado a votar e ele não é obrigado a ir debater?
Pois é, né? Talvez a Justiça Eleitoral devesse impor algum tipo de obrigatoriedade do candidato a um cargo majoritário se expor, especialmente o candidato a presidente da República, né? Que é o cargo mais importante que está em disputa nessa eleição. Quando eles faltaram ao debate da Band, eles apresentaram uma série de desculpas esfarrapadas, né? Falam da presença dos nanicos, falam do risco de sofrer pegadinhas, né? Reclamam do formato do debate que já tinha sido acordado previamente com seus próprios assessores, ou seja, é uma conversa fiada para, na prática, escapar dos debates. O que a gente vai vendo é que tanto o Lula quanto o Flávio, se pudessem, eles iam se limitar a fazer duas coisas: discurso no palanque e peça de propaganda para as redes sociais, para o rádio e para a TV. Ok. Só tem mais uma coisa. Eles vão amanhã o Lula vai no Jornal da Globo, né? E depois, na sexta-feira, o Flávio Bolsonaro. Como você estava dizendo, quer dizer, foram as duas únicas exceções que eles abriram ao longo de toda da campanha até agora, né? Porque ficaram com medo da repercussão, né? Sardenberg, e não se trata de uma defesa corporativista da imprensa, dos veículos. É que o jornalismo profissional ele tem a característica de cobrar das autoridades, né, de apertar no calo, né, de pisar no ponto em que o candidato tem vulnerabilidade. E isso sempre fez parte do jogo democrático. Né? Tanto o Lula quanto o Flávio já tem alguma escada na política, o Lula naturalmente muito mais, inclusive pela idade dele, está no 3º mandato presidencial, e esses candidatos participaram de debates em eleições passadas. Então, o que a gente está vendo agora é um pouco isso, né? Estão subindo no salto, estão achando que não precisam dar satisfação para o eleitor e que o jogo do primeiro turno, de certa forma, já está jogado. Agora, com isso, perdem a democracia, né? E perde o próprio eleitor, que fica com menos subsídio, né? Menos informações para tomar a sua decisão de voto. Claro que quem é militante, né, quem já está embrulhado na bandeira, vai dizer que o candidato está certíssimo de não ir, que não tem nada que conversar com os outros, mas, gente, a gente está perdendo de vista que democracia é justamente conversar com quem pensa diferente. Né? E o confronto entre os candidatos, né, o momento ali em que eles precisam falar de improviso, que eles precisam dizer o que não está no roteiro, é justamente quando eles se revelam mais para o eleitor. Daí a importância desses momentos nessa e em qualquer eleição. Só uma observação, Sardenberg e Nadédia, esse mau exemplo do Lula e do Flávio Bolsonaro já está sendo seguido, já está sendo imitado pelo país. Aqui no Rio de Janeiro, o Eduardo Paes faltou ao primeiro debate, no Paraná, o Sérgio Moro faltou também ao primeiro debate. Tem outros exemplos ainda em estados do Norte e do Nordeste. Ou seja, um mau exemplo de cima acaba criando essa cultura, que no fundo é uma cultura antidemocrática, do candidato que está na frente achar que não tem que prestar satisfação para ninguém. Bernardo Melo Franco, muitíssimo obrigado, Bernardo, e até amanhã. Até amanhã. Um abraço para vocês, boa tarde para os ouvintes.